do versículo 1 do capítulo 1 até ao versículo 10 do capítulo 2. Um texto relativamente longo e difícil, mas necessário para nós. E enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, ainda há pouco líamos Filipenses, deixem-me partilhar apenas isto convosco. Vou ler apenas 3 dos versículos que nós lemos e fazer apenas um comentário. Dizia Paulo à igreja em Filipe que dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, por causa da vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sabem qual é a igreja que me vem sempre à mente quando leio estas palavras? É esta igreja. E se aqueles que me conhecem bem sabem que eu não tenho vida para palavras de circunstância, portanto é de todo o coração que o digo. Recebam-no como palavra de agradecimento por todo o vosso esforço, mas também elogio e de encorajamento para vós. E agora vamos ao texto, que é o que é mais importante. Jó capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 10 do capítulo 2. Mais uma vez um texto relativamente longo e duro, mas necessário para nós, e o vosso pastor tentou sensibilizar-me ao facto e disse-me que vocês não iriam ter paciência de me ouvir mais do que meia hora, mas como estamos no livro de Jó, eu vou exercitar a vossa paciência. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se lembrava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estenda a tua mão e toca em tudo o que tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriam ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero e reto, temente a Deus, desviante-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da sua cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ainda antes de voltarmos à palavra, vamos usar este período onde ainda estamos em pé para nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Mas chega, o que é que Não. Só vou ver agora. Olá. Minha irmã, como está? O Senhor o abençoe, que alegria vê-lo. Muito gosto em vê-la. Muito gosto em vê-la. Olá. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Tiago. Tiago Oliveira. Exatamente. Sou o irmão mais novo. Muito obrigado. Eu sei que somos muitos, meus irmãos, mas então usem o resto do tempo a seguir ao culto, então, para nos podermos continuar a saudar. Vamos voltar aos nossos lugares e regressar até à palavra do Senhor. Convido-vos então a podermos voltar a concentrar-nos no texto bíblico, acalmar-nos um pouco para podermos estar
concentrados e meditarmos sobre a palavra do nosso Deus. Vamos nos concentrar nos versículos, em especial a partir do versículo 6 do capítulo 1. Os primeiros 5 versículos são importantes para nós, e embora não tenhamos muito tempo para eles, mas são importantes para nós do ponto de vista de contexto, porque nos preparam para o que vem a seguir. E por isso eu vou, até por uma questão de disciplina, centrar-me muito no texto que tenho à minha frente. E peço que possam seguir nas vossas Bíblias à medida que nós vamos avançando. Vejam como este livro começa. Começa a apresentar-nos um homem que não é um homem comum de todo. Até porque, se conhecerem o texto bíblico, muitos serão os homens que terão estas duas características com que Jó é nos apresentado. Vejam o versículo 1. Por um lado, era Jó um homem sincero, ou se quisermos chamar íntegro, completo, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Okay? Este era um homem santo. Por outro lado, vejam o versículo 2, que diz que este homem era maior do que todos os do Oriente. Basicamente, ele era um homem muito abastado. Riqueza e santidade normalmente não andam de mãos dadas no texto bíblico. E, portanto, Jó era um homem único, um homem incomum. É apresentado, logo à medida que abrimos este livro, como o protótipo daquilo que deveria ser o ser humano. E podemos até dizer como o epítome da perfeição. Não que ele fosse de facto perfeito, ok? Mas aquilo que nos é apresentado é um homem que é um homem íntegro e, portanto, mais do que acentuar as suas falhas, o objetivo é acentuar a sua santidade. Ele é um exemplo daquilo que um filho de Deus deve ser ou deve procurar ser. Vejam as características de Jó. As primeiras 3 que podem ser aplicadas a qualquer ser humano, o quarto que é aplicado em especial aos homens. Vejam, número 1, ele temia a Deus. Era a partir daí que ele fazia todas as coisas. Número 2 e 3, ele procurava, por um lado, ativamente obedecer a Deus. Era por isso que ele era íntegro e reto. Mas número 3, a outra face da mesma moeda, ele desviava-se do mal. Alguém que procura santidade, alguém que procura viver uma vida realmente cristã, ser como Jesus, faz estas duas coisas. Ativamente procura fazer o bem, ativamente procura desviar-se do mal. E depois, número 4, ele não procurava só a sua santificação, ele era um homem que procurava a santificação da sua própria família. Um homem que apenas a ideia de pecado nos seus filhos o levava a sacrificar por eles. Era um homem que não suportava sequer a ideia de pecado na sua vida, quanto mais o pecado de forma concreta. E por isso Jó, nós lemos estes primeiros 5 versículos e Jó parece ser alguém que vive exatamente como Deus deseja e alguém que recolhe de Deus as bênçãos dadas aos que lhe obedecem. É ou não é verdade? Jó vive a vida como ela deve ser vivida, como Deus planeou que nós vivêssemos a vida. E, portanto, a vida dele parece ser perfeita, é-nos apresentada dessa forma. Alguém de quem o próprio Deus, ok? Não é o narrador, mas alguém de quem o próprio Deus, no versículo 8, diz isto: ninguém há na terra semelhante a ele. Ok? Lendo estes primeiros 100 versículos, quem nesta sala poderia dizer eu sou melhor que ele? Eu ainda estou acima dele. É impossível, não é? Lemos estes textos e dizemos assim: ele era de facto uma referência mesmo para nós. Ele seria mesmo, ainda hoje poderíamos dizer, não há ninguém na terra semelhante a ele. E portanto é neste contexto, irmãos, é neste contexto, pensem, que os versículos 6 e seguintes se desenrolam. Porque os primeiros 5 versículos preparam e até acentuam o choque que se segue. E é neste contexto que as 2 próximas cenas são apresentadas e é nelas que gostaria que nós nos pudéssemos centrar. E vamos começar pelo cenário que nos é dado. Vejam o versículo 6 do capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 2, porque são basicamente as mesmas palavras que são ditas. Diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Pensem nestas cenas. Nos primeiros 5 versículos, a cena passa-se na terra, numa realidade visível. Nos versículos 6, a cena desenrola-se no céu. E temos uma representação que, embora seja uma representação visível, não é? De dizer que os filhos de Deus, provavelmente referindo-se aos anjos, que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Ele, é uma representação visível, está a falar sobre algo que é invisível, porque tanto os anjos como Deus são seres espirituais, não são seres físicos. Portanto, são seres invisíveis. E por isso temos uma mudança da terra para o céu, do que é visível para o que é invisível. Agora notem isto, que é nós, os leitores, estamos cientes destas duas cenas, certo? O narrador diz-nos acerca dos anjos a apresentarem-se perante Deus, diz-nos de Satanás a ter esta conversa com Deus, certo? Mas pergunta, Jó estava ciente daquilo que se estava a passar? Jó viu estas cenas? Jó sabia destas cenas? Não. Ele não sabe destas reuniões, Jó não sabe das conversas que Deus tem com Satanás. Mas pensem nisto que é muito importante para nós. O facto de Jó não saber não as torna menos reais. E esta é a primeira verdade que eu gostaria de salientar hoje. O invisível não é menos real do que aquilo que se vê. Vivemos numa realidade onde coexistem tanto coisas que se veem como aquelas que não se veem aos olhos humanos. Mas as coisas que não se veem são tão reais como as que não se veem. E ao mesmo tempo, o que é invisível não está dependente da nossa percepção para existir. O que é que eu quero dizer com isto, irmãos? É que o facto de que muitas pessoas negam aquilo que não se vê não quer dizer que essas coisas não existam. Aquilo que quer dizer é que as pessoas vivem alienadas daquilo que é uma parte importantíssima da realidade. E muitas vezes, infelizmente, somos nós cristãos que vivemos como ateus práticos. Sempre que nós vivemos com base nas nossas circunstâncias. É na nossa fraqueza e no nosso pecado que muitas vezes temos dificuldade em reconhecer o que não se vê. Qual é a nossa tendência quando temos problemas na nossa vida? É arranjar explicações nas coisas que nós vemos, certo? É culpar as pessoas à nossa volta, é falar sobre isto, é falar sobre aquilo e esquecemos desta realidade espiritual que, sendo verdade, nós vivemos muitas vezes alienados dela. E nós, sendo crentes, deixem-me explicar isto de uma outra forma. Peço aos irmãos que olhem de novo para o texto e respondam a algumas perguntas. Se eu lhes perguntar assim, e quero mesmo que olhem para o texto e procurem responder. Quem roubou os bois, as jumentas e os camelos de Jó? Quem matou as ovelhas e os servos de Jó? Quem é que causou a doença de Jó? Quem é que matou, ou o que é que matou, os filhos de Jó? Estas perguntas podem ser respondidas a 2 níveis, não podem? Existe mais do que uma causa para a tragédia de Jó. Vamos chamar-lhes as causas imediatas e as causas últimas daquilo que aconteceu a Jó. Em primeiro lugar, vejam, temos a causa imediata do sofrimento de Jó. Estas são as coisas que Jó consegue ver. São as coisas que nós conseguimos ver. Vejam o versículo 15. Foram os sabeus que roubaram os bois e as jumentas de Jó. Foram ou não foram? Foram os sabeus. Versículo 16. Foi o fogo que queimou as ovelhas e os moços. Vejam o versículo 17. Foram os caldeus que roubaram os camelos e mataram os servos. Vejam o versículo 18. Foi um grande vento que causou a morte dos filhos de Jó. Estas são as causas imediatas e visíveis desta tragédia. Mas estas não são as únicas causas do sofrimento de Jó, pois não? Infelizmente, o que acontece na nossa vida é que muitas vezes nós só nos focamos nestas causas imediatas, em especial quando nós sofremos. Sabem o que é que nós normalmente fazemos? Nós culpamos os sabeus e os caldeus da nossa vida. Nós lamentamos-nos do fogo e do vento que nos sobrevém. E é por isso que eu digo que muitas vezes somos nós a vivermos como ateus práticos. Porque aquilo que nós fazemos muitas vezes é apontar armas às coisas que nós conseguimos ver. E no meio disto esquecemos-nos da realidade ou da parte mais importante da realidade em que nós vivemos. É que quando nós lemos o texto, nós vemos que existe uma causa última para tudo o que está a acontecer a Jó.
Jó, curiosamente, não aponta as suas armas. Ele não fala sobre os sabeus, não fala sobre os caldeus, não menciona o fogo, não menciona o vento. Aquilo que vemos Jó é que ele reconhece no meio da sua tragédia aquilo que é a realidade invisível e que é a mais importante. Ele coloca os seus olhos no céu e ele sabe que todas as coisas estão a acontecer no controle de Deus. Que em última instância ele não diz raios parta os sabeus e os caldeus. Maldito fogo e maldito vento. Em vez disso, e em grande sofrimento, ele dirige a sua atenção para o céu e exclama, versículo 21, Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E isto é o que nós aprendemos em primeiro lugar com Jó. Que em vez de nos focarmos, ou em vez de nos focarmos nas circunstâncias e causas imediatas das dificuldades da nossa vida, é para o céu que nós devemos dirigir o nosso olhar. Nós precisamos lembrar que, em última instância, existe uma guerra permanente pelas nossas almas. E nós muitas vezes estamos preocupados com as nossas circunstâncias e esquecemos que o que realmente está em causa na conversa entre Deus e Satanás é a alma de Jó. Não é o que ele tem. É a alma dele, o que está em causa. E muitas vezes nós esquecemos dessa área importante. Nós precisamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Porque nós não temos, Efésios 6,12, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é exatamente isto que Jó conseguiu entender? E essa é a nossa dificuldade. Porque cada vez que temos um problema na nossa vida, atiramos imediatamente àquilo que conseguimos ver. Atiramos imediatamente às causas imediatas. Atiramos imediatamente ao nosso marido, à nossa mulher, ao colega de trabalho, aos irmãos e irmãs na igreja, e esquecemos que o que está em causa e aquilo que está a acontecer é algo que tem uma causa única. E o que está em causa é a nossa alma, muito mais do que as nossas circunstâncias. E é para estas forças espirituais que nós temos que atentar, porque elas são reais, mesmo que invisíveis. Vamos mudar a nossa atenção agora para Satanás, porque nestas duas cenas, aquilo que nós vemos, diz-nos o texto que os filhos dos homens, mais uma vez, referindo-se aos anjos, se juntam para se apresentar perante Deus e este, chamado Satanás, apresenta-se também. Agora, coloquem imediatamente na vossa mente isto, porque Satanás em hebraico significa acusador, adversário. Okay? Não é uma prática que nós temos hoje, algumas pessoas ainda o fazem, mas antigamente o nome identificava a pessoa. Por isso é que se os irmãos lerem as Escrituras, muitas vezes dizem que tal e tal nasceu e puseram-lhe o nome X ou Y porque significa isto. E muitas vezes vemos em especial Deus, em relação a uma determinada pessoa, não te chamarás mais isto, mas chamar-te-ás isto por causa disto ou disto. Certo? Porquê? Porque para os hebreus o nome identifica a pessoa. Diz alguma coisa sobre eles. E Satanás é uma transliteração. Porque, na realidade, um hebreu, a ouvir este texto, estava permanentemente a ouvir o acusador, o acusador, o acusador, o acusador. E Satanás chama-se acusador ou adversário porque é o que ele faz. É a sua identidade, é o seu papel. E o seu papel não mudou desde os tempos de Jó para hoje. Portanto, se biblicamente, irmãos, o Espírito Santo é o nosso advogado, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que nos defende perante o Pai, Satanás continua a ser o nosso acusador. Ele não tem outro objetivo senão destruir a nossa alma e destruir a nossa fé. E quando nós muitas vezes estamos distraídos nas circunstâncias da nossa vida, estamos distraídos desta realidade importantíssima de alguém com os seus anjos cujo principal motivo é destruir a nossa fé. Assim como procurou destruir a fé de Jó. E pensem nisto ao mesmo tempo que Satanás persegue-nos de diferentes maneiras. E porquê é que eu digo isto? Porque muitas vezes quando nós lemos o texto bíblico e lemos todas aquelas passagens em relação à perseguição, sabem o que é que nós pensamos? Pensamos só naqueles irmãos de que nós já orámos hoje, que estão a ser perseguidos
pela sua fé. Mas faço-vos esta pergunta. É ou não verdade que Jó está a ser perseguido pela sua fé? Não porque Satanás moveu um governo para persegui-lo por causa da sua fé, mas ainda assim ele está a ser perseguido pela sua fé. Não interessa como nós somos perseguidos ou não interessa como sofremos. Interessa sim é que no meio do sofrimento nós tenhamos a consciência que a coisa mais importante no meio dessa circunstância é que a nossa fé está a ser atacada. E, portanto, não interessa se somos perseguidos por um governo ou se somos perseguidos através de uma doença que sobrevém a nós. A perseguição vem da mesma pessoa e dos seus anjos, que é este acusador que nos atormenta e nos persegue para atacar a nossa alma e destruir a nossa fé. A perseguição de Satanás e dos seus anjos é uma realidade intemporal, não mudou. E é por isso, vejam como no Novo Testamento, muitos séculos depois, Jesus diz isto aos seus discípulos. Vejam como é tão parecido como este episódio aqui. Disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. E o que é que diz depois? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Satanás queria peneirar os discípulos como peneirou Jó. E ele continua a fazer o mesmo connosco. E por isso nós não podemos estar distraídos daquilo que é uma parte importantíssima da realidade das nossas vidas, que é a nossa alma. O sofrimento é uma realidade intemporal. A questão connosco e com qualquer ser humano não é se nós vamos sofrer. É quando é que vamos sofrer e em que medida é que vamos sofrer. Ela é uma realidade intemporal. E nós devíamos não apenas estar preparados para ela, mas também reconhecer o seu significado e o seu poder espiritual. Isto é o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não apenas crer nele, como também padecer por ele. Sofrimento não é alguma coisa que vem a alguns, é uma realidade intemporal e é uma experiência comum. Precisamos, irmãos, reconhecer a existência de Satanás e dos seus anjos, porque só quando reconhecermos a sua existência e o seu poder é que podemos realmente combatê-los de forma real. E muitas vezes, mais uma vez, estamos distraídos com as circunstâncias da nossa vida, porque as nossas vidas são ocupadas, a vida em Lisboa é muito rápida, é muito estressante, temos sempre muitas coisas que fazer. E muitas vezes andamos atrás das circunstâncias da nossa vida e daquilo que é urgente para ser feito. E esquecemos que no meio de todas essas circunstâncias, Satanás está lá, à nossa volta, a rugir como um leão, à procura de cada oportunidade para atacar a nossa alma. Os problemas reais da nossa vida não são os nossos colegas de trabalho, não é o nosso marido ou a nossa mulher, não são os nossos filhos, é o nosso próprio coração. E enquanto nós não entendermos isto, andamos sempre a atirar para as causas imediatas da nossa vida. Por isso nós precisamos de reconhecer a existência, a ação e o poder de Satanás, porque o poder de Satanás é maior do que o nosso poder. Satanás é maior que nós e se for pelo nosso poder nós vamos ser destruídos. Nós precisamos, ao ler Jó, nós devíamos imediatamente tremer. Porque se os irmãos imaginarem Satanás com o poder que tem e o que fez a Jó, nas circunstâncias em que Jó tinha, ele pode fazer com qualquer um de nós. E só isso nos deveria levar a tremer. Porque é quando nós reconhecemos a sua presença e a sua ação e o seu poder, que nós então entendemos a nossa própria fraqueza e nos viramos para o poder verdadeiro. E mais uma vez é por isso que por nós muitas vezes vivermos alienados desta realidade, que nós achamos que nós somos capazes. E sempre que acontece alguma coisa na nossa vida, andamos sempre a lutar com as nossas forças. E no meio disso, quantas vezes ficamos frustrados porque não alcançamos e não conseguimos vitória. Não conseguimos vitória porque não reconhecemos que o poder com que estamos a lutar é maior que nós.
é apenas quando reconhecemos a presença e o poder de Satanás e dos seus anjos que nós trememos e olhamos para o verdadeiro poder. É só aí, só quando tremermos perante esse poder, que as palavras de Jesus tornam-se um verdadeiro conforto. Quando ele disse aos seus discípulos em João 16:33, mas tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entendem como isto é diferente do mantra que nós recebemos todos os dias? Que tu és capaz, que se tu te esforçares chegas lá? Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Rapazes, eu vou-me embora agora, mas ensinei-vos tudo o que podia e vocês vão ser capazes. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ganhem coragem nisto. É de que eu venci o mundo. É de quando vocês estiverem em circunstâncias que são muito mais poderosas do que vocês, como o próprio Paulo, por exemplo, disse, sentimos medo da própria morte, quando circunstâncias mais poderosas que nós nos atacaram, mas todas essas coisas sobrevieram para que nós não pudéssemos a confiança nas nossas forças, mas no poder do nosso Deus. Mas só quando reconhecermos isto, que nós somos fracos, mas Ele é forte. E Ele sabe, irmãos, o que é sofrer, porque Ele sofreu como um de nós. Não é isso mesmo, pergunta-se, não é isso mesmo que nós celebramos neste Natal? Que o Deus Filho se tornou um ser humano como um de nós, e porque Ele foi e é um ser humano como nós, pode ter compaixão por nós e compreender-nos no meio do sofrimento? Não é porque Ele venceu este mundo sem alguma vez ter pecado que nós podemos acreditar e ter a certeza que nós também seremos vencedores, mesmo quando a nossa provação é maior que as nossas forças? Quantas vezes, vamos ser sinceros, quantas vezes nós somos derrotados porque a única coisa que conseguimos ver é a nossa comparação em contraste com as circunstâncias que nos rodeiam. E quando essas circunstâncias são maiores que nós sentimos-nos derrotados. E perdemos este conforto. O conforto de que Jesus venceu o mundo e Ele é mais poderoso do que as circunstâncias da nossa vida. O segundo aspecto em relação a Satanás, irmãos, é a sua acusação. Os irmãos já viram a acusação que Satanás faz? Qual é a acusação que Satanás faz em relação a Jó? Deus diz, já viste o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, que não há nenhum outro como ele na terra. E o que é que Satanás diz? Olha, assim também eu, dás-lhe tudo o que ele quer. Tira-lhe as tuas bênçãos e vais ver se ele te vai continuar a adorar. Tira-lhe as coisas, tira-lhe os brinquedos que tu lhe deste e vais ver se ele não te amaldiçoa em vez de te adorar. Agora, notem isto, irmãos. Em primeiro lugar, Satanás acredita mesmo no que está a dizer. Ok? Porquê? Porque Satanás é mau. O seu coração está corrupto a tal ponto que ele não consegue entender o que é o amor. Ele não consegue entender fazer nada sem ser por uma razão interesseira. Entendem isto, irmãos? Ele realmente acredita nisto. Ele não consegue conceber a ideia de amor. Ele não consegue conceber que um homem como Jó ou qualquer outro ser humano pode de facto adorar sem ser por ter alguma coisa em troca. Ok? Coloquem isto nas vossas mentes, irmãos. Satanás está convencido disto mesmo. Porquê? Porque ele reflete a sua pessoa em Jó. Mas em segundo lugar, e isto é importante, é na sua mente uma jogada de mestre. Porque obviamente nós neste texto vemos que ele não é bem sucedido, mas ele utiliza as suas melhores armas. A pergunta é esta: porquê é que Jó serve a Deus? Qual é o foco da devoção de Jó? É Deus ou as coisas que Deus dá? Jó tem, como nós acabamos de cantar, alegria em Deus ou alegria nas coisas que Deus dá? Existe uma linha muito ténue entre essas duas coisas. E por isso vem a nós também. Essa acusação é feita a nós.
E nós temos que responder a esta acusação, fazer um autoexame. Porquê é que nós adoramos a Deus? Será que Deus é digno da nossa adoração? Ou porquê é que Deus é digno da nossa adoração? Permitam-me dizer assim, se a razão pela qual adoramos a Deus é pelo que Ele nos pode dar, a nossa fé não é maior do que a fé de Satanás. Porque Satanás também acredita que Deus existe. Diz-nos Tiago que ele inclusivamente treme na presença de Deus. Portanto, a questão não é se nós acreditamos em Deus. A questão é, porquê é que Deus é digno da nossa adoração? Porque se nós seguimos a Deus pelo que Ele nos pode dar, nós realmente não amamos a Deus, amamos a nós próprios. Deus é apenas o meio pelo qual nós nos podemos satisfazer a nós próprios. Não foi exatamente essa a mentalidade da mulher de Jó. Deus não te dá os brinquedos, portanto, segue a tua vida. Game over. É ou não é verdade? E nós temos que responder a esta pergunta com o nosso próprio coração. É Deus digno da nossa adoração, independentemente das circunstâncias da nossa vida? Ou então, por outras palavras, é Deus melhor do que tudo na nossa vida? É Deus digno de ser adorado pelo que Ele é e não pelo que Ele dá? Porquê é que adoramos a Deus, irmãos? Jó acreditava que Deus era digno da sua adoração em qualquer circunstância, mesmo no meio de um sofrimento inigualável. E mesmo no meio daquele sofrimento, Jó não nega a Deus o direito de ser adorado. Porque Jó ama a Deus mais do que ele se ama a si próprio ou a qualquer outra coisa. Jó ama a Deus mais do que ele ama a sua própria vida. E é esta a minha oração e a minha exortação. Que o nosso amor, e que Deus nos ajude a que o nosso amor e devoção a Ele possam ser iguais a esta amor e devoção que Jó teve. O meu desejo, irmãos, é que no meio do nosso sofrimento, por maior que ele seja, nós nos possamos aproximar de Deus e nos possamos juntar à adoração do salmista. Salmo 63, 1-3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito numa terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua bondade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Pois somos confrontados também com Deus nesta história e nestas cenas. Deus revela-se como um Deus soberano. E isto, já veremos um pouco mais à frente, é um choque para nós. Deus revela-se como soberano sobre todas as coisas. Vejam os detalhes que nos são dados neste texto. Okay? Em primeiro lugar, voltemos ao versículo 6 e ao versículo 1 do capítulo 2. Okay? Quem é que se apresenta perante quem? É uma reunião onde as pessoas vêm no mesmo nível? Não. Todos, inclusivamente os anjos caídos, toda a criatura apresenta-se perante Deus para lhe prestar contas. Porque tudo pertence a Ele. Satanás não marcou reunião com Deus. Ele apresenta-se perante Deus porque ele tem que prestar contas, mesmo sendo um anjo caído. No seu encontro com Satanás, é Deus que controla todas as coisas. Vejam, é Deus que inicia a conversa. Satanás não inicia a conversa. É Deus que dirige a conversa. É Deus que traz, por exemplo, Jó à conversa, não é Satanás. É Deus quem faz as perguntas. É Deus que limita a ação de Satanás. E é exatamente neste ponto que entra o choque para a nossa mente humana. Se não pensem comigo. Na soberania de Deus, nós aprendemos que a tragédia de Jó não aconteceu por acaso, sem que Deus soubesse e até sem a sua permissão. Isto é difícil. Eu sei, irmãos, que nós já sabemos o resto da história. Ou muitos de nós já sabemos o resto da história. Mas procurem abstrair-se do que vem a seguir. Porque nas circunstâncias da nossa vida é este momento que nós vivemos. Nós não sabemos ainda o que Deus vai fazer depois. Ok? E neste momento da vida, aquilo que Jó tem que se confrontar
e que é chocante para nós é que ele sabe que aquilo que está a acontecer está sob o controle de Deus. E está, em última instância, de acordo com a sua vontade e com a sua permissão. Sabem a que é que isto é comparável, irmãos? Alguém deu esta ilustração. Isto é comparável, sendo Satanás um ladrão de joias que entra dentro de uma loja, de joalharia à noite. E que a certa altura se choca com o dono da loja e o dono da loja vira-se para ele e pergunta: o que é que tu estás aqui a fazer? Ele diz: estou aqui para roubar diamantes. E o dono da loja vira-se: já viste o mais valioso de todos? Isto é chocante para nós. Porque quando nós lemos o texto entendemos que é o próprio Deus que chama a atenção a Jó. É o próprio Deus que parece que está a instigar a situação. É o próprio Deus que controla a conversa. É o próprio Deus que permite todo aquele sofrimento acontecer. E ele acontece não porque Jó merece o que está a acontecer, mas porque Deus permitiu que acontecesse. E isso é chocante para a nossa mente. Porque nós queremos respostas e queremos saber os porquês. E é aqui que nós temos, irmãos, que ser confrontados com quem Deus é. Porque Deus não é um ser humano. Ele não comete nenhum erro. Nada sai da sua boca que não seja exatamente o que ele pretende e o que deve ser dito. Okay? Deus não menciona Jó e depois coça a cabeça e diz: o que é que eu fui fazer? Ok? Fez parte das intenções de Deus. E Ele é perfeito e sabe todas as coisas. Ele não é surpreendido com coisa alguma, nem nada acontece fora da sua vontade. E é nisso que nós precisamos lembrar, irmãos. Aquilo que nós afirmamos acerca do nosso Deus, que Deus é incompreensível. E isto não quer dizer que Ele não pode ser conhecido, porque Ele quer ser conhecido. Mas nós não podemos compreender Deus de forma completa, porque no momento em que o compreendêssemos, seríamos nós próprios Deus. Deus está acima de nós. E nós temos que ser confrontados, e o livro de Jó ajuda-nos a confrontados com quem Deus é. Sabem qual é um dos maiores choques? É que mesmo até ao final do livro de Jó, Deus recusa-se a responder a todas as perguntas que foram feitas durante o livro. Deus não responde a nenhuma delas. Simplesmente porque no momento em que Deus se submetesse às nossas perguntas, nós estávamos a inverter a ordem natural das coisas. Porque somos nós que nos apresentamos diante de Deus. Não é Deus que se apresenta diante de nós para dar as razões das suas ações. E é por isso que nós temos que ser confrontados com quem Deus é. Não com o ídolo que nós muitas vezes criamos nas nossas cabeças. Porque nós muitas vezes, sabem o que é que nós fazemos, irmãos? Nós colocamos Deus a servir-nos a nós. E obrigamos quase Deus a dar-nos as respostas às perguntas que nós queremos que sejam respondidas. E Deus não faz isso. Porque Deus é Deus e nós somos criaturas, não Ele. Meus irmãos, a verdadeira adoração não é aquela que compreende todas as coisas, mas aquela que acredita e confia em Deus e nos seus planos. Planos que nós podemos não compreender, perguntas que nós podemos não ter a resposta, e precisamos de ser mais uma vez confrontados com o facto de que querer todas as nossas perguntas respondidas é inverter a ordem das coisas, porque somos nós que nos apresentamos perante Deus para prestar contas, não vice-versa. Ao mesmo tempo, o facto de não compreendermos o que Deus está a fazer, irmãos, não significa que Ele não saiba o que está a fazer. E Jó compreendeu isto, embora Jó não tivesse as respostas para todas as perguntas. Vejam, por exemplo, Jó. Vejam tudo o que ele perdeu, de um dia para o outro. Num dia ele era um dos homens mais ricos à face da terra, no outro dia perdeu todas as coisas. Vejam, capítulo 1, versículos 13 a 17, ele perdeu toda a sua riqueza. Versículo 18 e 19, os seus filhos e filhas. Capítulo 2, versículo 7, toda a sua doença, a ponto que ele estava limitado, toda a sua vida estava limitada, porque ele tinha uma doença desde a ponta dos pés até à ponta da sua cabeça. Ele não podia fazer mais nada. E finalmente ainda perde a fidelidade da sua mulher. Capítulo
capítulo 2, versículo 9. Vejam como Jó reage. Vejam como nós aprendemos com Jó. Em primeiro lugar, ele lamenta a sua condição. Vejam o versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. Irmãos, uma nota importantíssima. Os cristãos não são estoicos. Deus criou-nos com emoções. E na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o nosso sofrimento. E o nosso Deus aceita o nosso lamento e até a nossa queixa. Ok, irmãos? A Igreja não pode desvalorizar o sofrimento. Porque desvalorizar o sofrimento é desvalorizar o próprio Senhor Jesus que morreu e sofreu por nós. A Igreja deve reconhecer o sofrimento humano e abraçar esse sofrimento de forma compassiva. A Igreja é lugar de lamento e a Igreja também é lugar de luto. E se alguém não acredita nisto é porque nunca leu o livro dos Salmos, que está cheio de lamento. Lamento e luto e até queixa, irmãos, não são em si mesmo pecado. Podem ser usados de forma pecaminosa, mas não são em si mesmo pecado. Ok? O Senhor Jesus lamentou. O Senhor Jesus também teve luto. O Senhor Jesus chorou. E o Senhor Jesus clamou ao Pai em grande sofrimento e lágrimas na sua condição. Deus recebe o nosso lamento. Deus recebe a nossa queixa. Lamento e luto são as reações apropriadas em tempo de grande sofrimento e perda. Ok, irmãos? Mas número 2, Jó reconhece a soberania de Deus na sua tragédia e ele adora. Vejam que Jó sabe que todas as coisas que ele tem não são dele. Ok? Isto é algo importante para nós. Ok? Nós muitas vezes clamamos que as coisas que temos foi porque trabalhámos por elas e as merecemos. Ok? É essa mentalidade que não suporta a circunstância de Jó. Porquê? Porque Jó reconhece, ele nunca viveu como proprietário. Ele sempre viveu como mordomo. As coisas que eu tenho, os filhos que eu tenho, são dádivas de Deus, não são meus por direito. E é por isso que no final ele consegue adorar. Porque ele consegue dizer, o Senhor deu e o Senhor tirou. Eram dele, nunca foram meus. E nós temos dificuldade com isto. Porque nós trabalhamos e esforçamos-nos e quando recebemos as coisas temos tendência a dizer, eu mereço isto, isto é meu. E quando perdemos alguma coisa, queixamos-nos a Deus. Isto é injusto, eu mereço isto. E Jó não faz isto. Não faz isto porque ele reconhece que as coisas nunca foram dele. Foram uma dádiva. Ele bem que pode ter trabalhado muito por elas, mas elas foram uma dádiva que Deus deu. E nós precisamos de aprender com Jó. E precisamos de ouvir o apóstolo Paulo aos Coríntios quando diz: que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te glorias como se não o houveras recebido. É por isso que o orgulho é um dos principais pecados. Porque colocamos-nos em bicos de pés a dizer, eu mereço. Eu mereço. E no meio deste sofrimento, para choque de muitos, Jó adora. E Jó ensina-nos o que a verdadeira adoração é. Que é uma adoração que não está dependente de sentimentos. Que a adoração não está dependente de circunstâncias. Que a verdadeira adoração não é algo que nós fazemos quando nos apetece. Que a verdadeira adoração é aquela que adora pelo que Deus é e não pelo que Ele dá. Lembram-se mais uma vez da acusação de Satanás? Sabes porque é que ele te adora? Ele adora-te porque tu lhe dás coisas. Esta linha ténue entre adorar a Deus e adorar as coisas que Deus dá. Mas Jó adora a Deus. Deus é digno da nossa adoração porque Ele é Deus. E por isso mesmo quando ele perde tudo nesta terra, Jó ainda tem razões para adorar. Irmãos, sabem o que é a verdadeira adoração? Uma verdadeira adoração é quando um homem santo perde tudo o que possui, perde todos os seus filhos e filhas, perde a sua própria saúde, perde a fidelidade da sua mulher e, versículo 20 e 21, lança-se em terra e adora e diz:
nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Isto é verdadeira adoração. Que graça, irmãos. Que lucidez. Que sobriedade. Que gozo. Que paz e que esperança. Irmãos, conseguem contrastar esta atitude e esta ação com a atitude, muitas vezes, com a nossa atitude? Quantas vezes nós nos comportamos como meninos mimados que passam os seus dias numa atitude de queixa, sempre a exigir coisas? Conhecem essas crianças insuportáveis? Somos nós, muitas vezes. Essas, eu não estou a brincar, essas crianças são mesmo insuportáveis. Porque os pais permitem que elas vivam numa constante queixa. Mas, infelizmente, nós comportamos-nos muitas vezes perante Deus. Por qualquer coisa que venha à nossa vida, nós queixamos-nos da injustiça que nos está a ser feita. Mas, ao mesmo tempo, e esta é a tristeza, quanto é que nós perdemos com essa atitude? Conseguem, irmãos, com Jó, pelo menos ter um vislumbre daquilo que é o verdadeiro gozo, paz e esperança? Uma alegria que não está dependente das coisas que nós possuímos. Uma paz que não está dependente do que nós sentimos. Uma esperança que não está dependente das circunstâncias que nós vivemos. E é por isso que mesmo no meio desta tragédia Jó mantém-se firme. Porque a perseverança do crente é baseada na fé. Não é baseada em circunstâncias. É viver pelo que não se vê. Sabe, irmão, Jó não precisa de compreender. Ele precisa de confiar. Que Deus é, por um lado, soberano e, por outro lado, é um Deus bom. Ele não precisa de compreender. Ele não precisa de olhar para as suas circunstâncias e de dizer assim: eu estou exatamente a perceber de como Deus está a ser bom. Não, irmãos, ele não sabe. Ele não sabe. Ele tudo o que vê é negro à sua volta. Mas ele não precisa de compreender, ele precisa de confiar. A fé do crente, irmãos, não é sustentada ou alimentada pelo facto de que Deus nos dá o que queremos a cada momento. A fé do crente é sustentada pela presença graciosa de Deus na nossa vida. São duas coisas que são muito diferentes. Nós não confiamos em Deus porque Ele nos dá as coisas que nós queremos quando nós pedimos. Nós confiamos em Deus porque Ele é soberano e porque Ele é bom. Finalmente, irmãos, e quero terminar aqui. E pergunto-vos isto. A vida de Jó é extraordinária, não é? Não conheci nunca. Nós temos textos favoritos para todos os gostos. Nunca conheci ninguém que não tivesse uma grande admiração por Jó. Que não ficasse admirado com o seu exemplo. Um exemplo assinalável, digno de ser imitado. Mas, irmãos, o mais extraordinário é que o exemplo de Jó, da sua paciência, da sua perseverança, são apenas uma imagem e representação de um outro homem. É por isso que nós não podemos ficar por Jó. Jó é um exemplo para nós, para que nós nos possamos ancorar na mesma rocha em que Jó se ancorou. Ok, irmãos? Isto é algo extremamente importante. Nós devemos imitar homens e mulheres santas. Não para nos focarmos nelas, mas para nos focarmos na rocha onde elas se sustentam. Entendem a diferença, irmãos? Nós imitamos homens e mulheres santas não porque elas são dignas em si mesmo da nossa atenção, mas porque através delas nós conhecemos a rocha onde elas estão sustentadas. O livro de Jó não nos ensina a olhar para Jó, irmãos. O livro de Jó ensina-nos a suportar o sofrimento e a adorar da mesma forma que Jó sofreu e adorou. A vida de Jó, como a de muitos outros homens e mulheres santos, de acordo com Hebreus 12, prepara-nos o caminho para que possamos conhecer um outro homem. E esse homem é o Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para Jó e ficamos admirados com tamanha integridade e paciência, mas então olhamos para Jesus e ficamos sem palavras e adoramos. Entendem, irmãos? O nosso Senhor Jesus Cristo é um homem como Jó, mas é muito melhor. Jó prepara-nos pela sua paciência e pela sua perseverança a chegarmos a Jesus. Os irmãos já pensaram nas semelhanças
da vida, de como nos é apresentada entre Jó e Jesus. Jó era um homem rico e santo. Mas já pensaram no nosso Senhor Jesus? Ele próprio Deus, Deus Filho. Em comparação com o de Jesus, Jó é apenas uma imagem pálida. Ele tinha um gado, tinha uns filhos, tinha uns servos. Nosso Senhor Jesus é Deus. Ele tinha todas as coisas. E sabem o que ele fez? Ele humilhou-se e tornou-se como um de nós. Jó era íntegro, mas Jesus é perfeito. Jó era íntegro, mas ele também precisava de um Salvador. Mas Jesus é a nossa salvação. Jó sofreu injustamente. Mas já repararam que o sofrimento veio a Jó de forma inesperada e indesejada? Jó não quis sofrer. É verdade ou não? Foi Jó que pediu a Deus, por favor, faz-me sofrer? Não, veio de forma inesperada. Mas o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós? Voluntária e intencionalmente. Baixou à nossa condição, humilhou-se e sofreu por nós. Ele não recebeu o sofrimento de forma inesperada, ele sabia, foi para isto que eu vim. E ele não estava a ser estoico, irmãos. Ele não estava a ser, não, ele estava a dizer, a minha alma está atormentada até à morte. Mas foi para isto que eu vim. Foi exatamente para isto que eu me tornei homem. Eu submeto-me voluntariamente ao sofrimento, não para o meu próprio bem, mas para o nosso bem. Por isso, irmãos, quando sofremos, precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos e devemos seguir o exemplo de Jó. Mas aquilo que Jó faz por nós é dirigir-nos à rocha que o sustentou, que é o próprio Deus. Neste Natal, irmãos, ao pensarmos sobre o bebé que foi concebido e nascido da Virgem Maria, nós precisamos relembrar que é o próprio Deus que se esvaziou a si mesmo e se submeteu à nossa condição. Sabem o que é que nós precisamos fazer, irmãos? E recebam isso com alguma graça, porque tem uma razão de ser. Aquilo que nós precisamos é fazer um esforço para abandonar as típicas imagens romantizadas do presépio e as imagens romantizadas que nós temos acerca do Natal. Porque essas imagens intoxicam a nossa mente, para nós podermos meditar na encarnação e no seu significado. Ela é uma humilhação. Ok, irmãos? É o próprio Deus a submeter-se à nossa condição. Apenas nesse aspecto é um sofrimento que nós nunca iremos sentir. Neste Natal, irmãos, nós precisamos de abandonar a fantasia do presépio e abraçar o escândalo da encarnação e da humilhação do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, enquanto celebramos o Natal, o momento em que Deus Filho se torna homem, nós precisamos meditar neste mistério e de que Jesus é a nossa referência e a nossa rocha no sofrimento e na paciência. Porque nós somos fracos, mas Ele venceu o mundo. Ele é a nossa esperança, não somos nós. Ok, irmãos? O Natal não pode ser. Vejam como vocês são importantes para Deus. Ok, irmãos? O Natal é, olhem para o bebé Jesus, Deus feito homem, humilhado e a sofrer para a vossa própria salvação. Que a meditação na encarnação e sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo nos possa encorajar e confortar no nosso próprio sofrimento e que nos possa levar a orar pela fé, como o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Bendito seja o Senhor.